Como vencer o pecado da luxúria? O pecado que mais atenta à vida dos jovens. Eu tenho certeza que você já pesquisou como vencer a luxúria, e eu tenho certeza que todos te disseram o quão ruim é o pecado da luxúria, o mal que te causa fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas nenhum deles te disseram o que você realmente queria, que é saber como vencer o pecado da luxúria, da masturbação, da pornografia. Eu poderia falar aqui sobre o quão ruim é, pois eu sei muito bem o quão ruim é e você também sabe. Eu também tô nessa batalha, mas pra mim é uma batalha vencida. Eu espero que te consiga ajudar a vencer essa batalha também. Eu só queria falar aqui umas passagens bíblicas sobre a luxúria para a gente relembrar o quão ruim é viver esse pecado e por que você deve parar ele agora mesmo. A primeira passagem é 1 João capítulo 2, versículo 16 ao 17. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A segunda passagem é Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A segunda passagem, na verdade, não é bíblica, mas é uma mensagem que Padre Pio deixou pra gente, que é o seguinte: a luxúria é o caminho mais curto e mais fácil para o inferno. Se eu te perguntar por que você ainda cai nesse pecado, mesmo sabendo o mal que te causa, muitas das vezes você responderia que não sabe por quê. Muitas das vezes nos arrependemos no mesmo instante de pecar. E é isso que é importante. É importante a gente ter nojo, ter medo, arrependimento de cometer esse pecado. Se deixarmos um pecado como a luxúria em um ciclo, você comete, se arrepende, cai de novo, se arrepende, assim por seguinte, esse pecado vira um pecado de estimação. Um pecado de estimação é hábitos pecaminosos persistentes que impedem o crescimento espiritual e devem ser combatidos com confissão, humildade e oração para evitar que se tornem correntes fortes. Uma pessoa de grande exemplo é o Santo Agostinho, que era um santo pecador, como dizem. Ele é uma pessoa de grande exemplo em relação aos prazeres da carne, pois, explicando bem simples aqui, ele acreditava que os prazeres da carne estavam ligados ao sentido da vida. Ele era um homem que cometia muitos pecados, mas em um dia, muito inconformado por não saber como se completar, por se sentir vazio, ele estava sentado no jardim de Milão e escutou uma voz dizer, de uma criança: Tome e lê. Foi então que, naquele momento, ele leu a primeira coisa que apareceu para ele, que foi a passagem de Romanos, capítulo 13, versículo 13 ao 14, que dizia: Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revestimo-nos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso de carne, nem lhe satisfazeis aos apetites. Santo Agostinho percebeu que a verdadeira felicidade não estava nos prazeres da carne, e sim em Jesus Cristo. Você deveria fazer o mesmo, parar de pecar e buscar Jesus. Para vencer o pecado da luxúria, eu diria que é uma luta sua. Não adianta ficar procurando e pesquisando como vencer, pois é uma luta sua, só depende de você. Querer buscar Jesus ou se deixar levar para o inferno. E o máximo que eu posso te dizer é o quão ruim é, dicas de como se livrar, como evitar gatilhos e estar em forte oração, mas eu não posso te passar uma fórmula mágica que vai te salvar, pois não existe. Essa fórmula mágica eu diria que é você procurar Jesus. Então é isso que eu queria dizer sobre o pecado da luxúria. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.